Sem critério. Torcedores do São Paulo reclamam de arbitragem em vitória difícil. Tricolor vence mais uma partida pelo Brasileirão e fica dentro do G5. Muitas reclamações. O São Paulo venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista conseguiu confirmar mais 3 pontos após a vitória contra o RB Bragantino neste sábado, 0-6. Apesar do jogo ter sido muito truncado, a equipe de Zubeldia conseguiu abrir uma vantagem de 2-0, incluindo um pênalti perdido por Luciano nos últimos minutos da partida. Entretanto, uma das maiores reclamações deste jogo foi direcionada ao árbitro da partida, que foi acusado de não utilizar dos mesmos critérios para as duas partidas, o que foi notado pelos torcedores. Torcedores revoltados. A torcida do São Paulo, além de se revoltar com o juiz, ficou revoltada com Luciano por ter perdido o pênalti no fim do jogo. Entretanto, como a equipe saiu com a vitória, o erro do jogador passou batido. Uma página do Tricolor comentou sobre uma suposta falta que o juiz não marcou em cima de Igor Vinícius. Esse juiz deixa rolar umas faltas. O cara deu um pisão no Igor Vinícius e nada. Com a vitória, o São Paulo consegue adentrar o G5 e fica à espera das outras partidas da rodada para se certificar se permanecerá na 5ª posição da tabela de classificação. Próximos compromissos. O São Paulo se prepara para viajar a Minas Gerais para enfrentar o Atlético Mineiro. O tricolor deve aproveitar que o rival está em má fase, principalmente dentro de casa. A partida será na quinta-feira, 11, e deverá contar com a força máxima da equipe de Luiz Zubeldia, que vai em busca da conquista do Campeonato Brasileiro depois de anos. Com as eliminações de Brasil e Venezuela da Copa América, São Paulo pode ter Rafael e Ferraresi contra o Atlético Mineiro. O São Paulo provavelmente contará com os reforços do goleiro Rafael e do zagueiro Ferraresi para o jogo contra o Atlético Mineiro. São Paulo pode contar com reforços no próximo jogo. O São Paulo provavelmente contará com os reforços do goleiro Rafael e do zagueiro Ferraresi para o jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. Os dois atletas estavam servindo suas seleções Brasil e Venezuela, respectivamente, na Copa América. Ambas as equipes foram eliminadas nas quartas de final. A Venezuela foi derrotada pelo Canadá na sexta-feira, enquanto o Brasil perdeu para o Uruguai nos pênaltis no sábado. Ambas as seleções foram eliminadas na Copa América 2024. Elenco reapresenta na segunda-feira. O elenco do São Paulo se reapresenta na manhã desta segunda-feira após ter o domingo de folga. No sábado à noite, o time venceu o Red Bull Bragantino por 2-0 em casa, marcando a 4ª vitória consecutiva no torneio. Nesta última partida, o técnico Luiz Zubeldia já contou com o reforço de Bobadilla, que voltou após a eliminação do Paraguai na fase de grupos da Copa América e entrou nos minutos finais do jogo. De volta, Rafael deve ser titular no gol contra o Atlético Mineiro, substituindo Jandrei, que recebeu críticas durante o período em que foi titular. Ferraresi, que vinha sendo reserva, pode voltar ao banco, já que Zubeldia tem utilizado Arboleda e Alan Franco como titulares na zaga. São Paulo na Copa América. Assim, os 3 são paulinos que atuam regularmente pela equipe estarão à disposição. O quarto, James Rodrigues, está com a Colômbia nas semifinais da Copa América, onde enfrentará o Uruguai na quarta-feira. James Rodrigues é titular e uma peça-chave na seleção colombiana, mas não está nos planos imediatos de Zubeldia para o São Paulo nesta temporada do futebol brasileiro. São Paulo de Casares avalia Chapéu no Corinthians por lateral de 31 anos. Tricolor paulista busca um lateral esquerdo e define plano B em caso de não conseguir fechar com Alex Sandro. Pressão nos bastidores por contratação. No último sábado 6, o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 2-0, no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão Série A, e chegou à 4ª vitória seguida na competição nacional. O treinador Luiz Zubeldia conseguiu recolocar o clube paulista no caminho do sucesso e o argentino é especulado na seleção do Equador. No entanto, o auxiliar Carlos Gruezo garante foco no tricolor. No mercado da bola, quem deve deixar o São Paulo é o lateral esquerdo Wellington, que aceitou a oferta do Southampton da Inglaterra. O defensor vai assinar pré-contrato com o time da Premier League. A saída de Wellington aumenta a pressão em cima do presidente Júlio Casares por um novo reforço na lateral e a diretoria avalia a investida em Christian Borja, que também é alvo do Corinthians. A informação é de Bruno Andrade e André Hernan, do All Sport. Chapéu no rival? O clube paulista nas últimas horas fez uma consulta e pode fazer uma oferta para o jogador colombiano de 31 anos, como informou os dois jornalistas.
O defensor está livre no mercado desde que acabou seu contrato com o Braga, de Portugal. Cristian Borja tinha negociações avançadas para ser reforço do Corinthians, mas o negócio acabou não sendo concluído e agora, o presidente Júlio Casares estuda apresentar uma proposta pelo lateral. Vale lembrar que o plano A do São Paulo segue sendo Alex Sandro, que teve o seu vínculo encerrado com a Juventus da Itália. Mas o lateral brasileiro ainda não definiu o seu futuro e o jogador colombiano surge como outra opção. História da carreira do lateral. Cristian Borja disputou os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro e a Copa América de 2019 pela seleção da Colômbia. O defensor também atuou por times como Toluca, MX, Sporting por Alanyaspor, Tour, entre outras equipes. A janela de transferências abre no próximo dia 10 e Júlio Casares deve definir em breve a situação da lateral esquerda. Já o colombiano James Rodrigues, após se destacar na Copa América, pode ser negociado com o Besiktas. Luan tem boa atuação contra o Corinthians e torcida do São Paulo repercute. Cria de Cotia foi titular de Thiago Carpini no enfrentamento com o Coringão. Corinthians derrota o Vitória. O São Paulo entrou em campo na última quarta-feira 3 e conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa. Diante do Atlético Paranaense, o triunfo colocou o SPFC com 24 pontos na tabela. Além de ter sido a terceira vitória consecutiva dos comandados de Luiz Zubeldia, o jogo serviu para alguns nomes retomarem o ritmo pelo tricolor, principalmente como foi o caso de Wellington Rato. Dito isso, um dia depois do resultado positivo, algo que chamou a atenção dos torcedores foi o reencontro de Thiago Carpini com a Neoquímica Arena, onde ele ajudou o SPFC a quebrar o tão falado tabu contra o Corinthians. Por mais que o Timão tenha vencido por 3-2, a atuação de um ex-jogador do São Paulo chamou a atenção. Trata-se do volante Luan, revelado em Cotia e que está emprestado ao Leão da Barra. A atuação de Luan surpreende. Com contrato de empréstimo com o rubro-negro de Salvador até o fim do ano, o volante conquistou a posição de titular nos últimos jogos e teve uma grandíssima atuação no jogo de ontem. Apesar da derrota, algumas estatísticas envolvendo o jogador chamaram a atenção. Ao todo foram 4 desarmes, nenhuma falta cometida, nenhum drible sofrido e um chute na trave. Ademais, Luan terminou o jogo com 13 duelos ganhos, 85%, e um índice altíssimo no acerto de passes, 46, 49, 94%. Não à toa, os são paulinos o elogiaram muito na web. Por outro lado, mesmo com inúmeras estatísticas positivas, alguns são paulinos pegaram no pé de sua forma física e se dividiram com o jogo de Luan. Seu contrato com o SPFC vai até dezembro de 2026. Saída de Wellington do São Paulo aumenta a pressão para a busca de lateral no mercado. Diante das saídas que vem ocorrendo com a abertura da próxima janela de transferência, a diretoria do São Paulo vem trabalhando para fortalecer o elenco, em busca de evolução. São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Zubeldia. A intenção da equipe é continuar evoluindo para brigar na parte de cima da tabela de classificação. Atualmente está a 6 pontos do líder da competição. Desta forma, a diretoria vem trabalhando com o objetivo de qualificar o elenco e colocou como prioridade a contratação de um lateral esquerdo. O acerto de Wellington com o Southampton da Inglaterra acabou aumentando a pressão nos bastidores para acertar o negócio. Titular absoluto no elenco de Luiz Zubeldia, com apenas 23 anos, o jogador aceitou uma proposta para disputar a Premier League na próxima temporada. Ele vai assinar um pré-contrato nos próximos dias para se transferir em janeiro, quando encerra o vínculo com o tricolor do Morumbi, de olho no mercado. Entretanto, o Southampton vem buscando negociar com a diretoria tricolor uma liberação do jogador de forma antecipada, para que ele chegue à equipe no início do campeonato, que começa em agosto. Para que isso ocorra, os ingleses têm como objetivo ceder parte dos direitos econômicos de Wellington. Mas a gestão do São Paulo ainda não retornou o contato dos ingleses. Desta forma, os dirigentes já admitem a perda de um lateral já nesta janela de transferência. Mas com isso, o tricolor ficaria com um único jogador na lateral esquerda, o jovem Patrick, que na temporada atual entrou em campo em 10 partidas apenas. Com isso, o nome preferido para reforçar a posição é o de Alex Sandro, que está livre no mercado após deixar a Juventus. Movimentação nos bastidores. Desta forma, a diretoria chegou a realizar contatos com os representantes do atleta, mas não oficializou nenhuma proposta. Alex Sandro, de 33 anos, ainda tem como preferência permanecer na Europa.
Com isso, uma chegada do jogador fica complicado nesse momento, mas não há nenhuma negociação encaminhada. Recentemente, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, afirmou que se o jogador decidir retornar ao Brasil, ouvirá primeiro o tricolor.